Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Versos no capítulo 32 do livro de Gênesis. Você está com sua Bíblia aberta aí? Amém? O texto também será projetado na tela para melhor facilitação e visualização dos irmãos. Do capítulo 32, do verso 1 a 13. Mas você mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos usar outros versículos no decorrer da mensagem. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães e às crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Verso 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Jacó tem o seu nome significado suplantador em hebraico. Suplantador, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar. Já no grego, a língua do Novo Testamento, Jacó significa aquele que lutou com Deus. Aquele que lutou com Deus. Jacó é um personagem muito importante na Bíblia Sagrada, pois em diversas passagens aparecem histórias dele e de seu irmão gêmeo Esaú. Jacó foi filho de Isaque e Rebeca, neto de Abraão. Foi um homem que, como nós, não aguentou, ou como alguns de nós, não podemos generalizar, né? Foi um homem que, como alguns de nós, não aguentou esperar a realização da vontade de Deus, e assim tentou antecipar realizações e executar a sua própria vontade. Foi assim que aconteceu ao tomar para si a primogenitura de seu irmão Esaú, e foi assim na vida sentimental também. Pois, como sabemos, existiam e existem regras para os relacionamentos.
Mas também é preciso mencionar que quão pouco Esaú valorizou a sua primogenitura, menos do que um prato de lentilha. Muitas vezes falamos de Jacó, mas deixamos de falar de Esaú também, daquele que vendeu, mas e aquele que comprou, e aquele que vendeu, e por quanto vendeu, e como, e que em condições, e que contexto vendeu. Por livre escolha, Esaú optou trocar as bênçãos de Deus por prazeres momentâneos e efêmeros, da mesma forma como seu irmão Jacó. O texto bíblico diz que Jacó tomou a bênção de Esaú ao enganar Isaque. Por isso, o episódio em que Isaque abençoa Jacó mostra as fragilidades e os erros da família da aliança, como eram chamados e vistos pelo próprio Deus. Jacó recebeu a bênção de Isaque, mas a forma como isso aconteceu foi um tanto quanto obscura. E quais eram os benefícios da primogenitura? Os direitos da primogenitura eram dados aos filhos mais velhos, ou ao filho mais velho, os quais passavam a usufruir da maior parte dos bens e regalias na família, além de passar a exercer maior responsabilidade e liderança diante do grupo. O primogênito era como se fosse um segundo pai ali, daqueles irmãos, daquela prole, responsável para cuidar, inclusive. É também, a primogenitura também, o direito de primogenitura é também uma instituição do próprio Deus para o povo de Israel e transferido por intermédio de Jesus Cristo já em um Novo Testamento. Muito bem. Hoje nós queremos falar um pouco, de um modo geral, com a família. Para a família. Estamos chegando aí ao final de mais um ano. A igreja, ela é composta por famílias. Aqui congregam famílias de todos os tipos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os jeitos, de todos dos formatos bíblicos. Bom, mas a família, eu tenho dito que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Temos falado nas nossas pastorais, se você não pode fazer por você, faça pelos seus filhos, faça pelas suas famílias. E as pessoas começam a pensar um pouco sobre essa dinâmica. A família também, sabemos que é o alvo principal do inimigo. Esses dias em um culto de ensino, teoria prática da palavra de Deus, falamos sobre a questão da descendência. O quanto o inimigo ataca a nossa descendência. Vocês se lembram dessa palavra? A ideia hoje é observarmos esse texto e obter dele alguns recursos que vão nos ajudar a cuidar melhor da nossa família para a glória de Deus. É o final de um ano, é um tempo de restaurar altares, o altar da família. Você pode ler depois em casa, no capítulo 32, no capítulo 33 também, pelo menos 3 citações de que Jacó constrói altares, e eu achei dinâmico que toda vez que ele ia construindo um altar, ou ele ia se posicionando de um lugar para outro, ele ia nomeando aqueles lugares. E aí, de repente, a gente pode montar uma palavra com esses nomes, com essas designações. Eu creio que vai ficar uma bênção. Muito bem, o altar da família, onde envolvemos ali os relacionamentos. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você: nunca é tarde para recomeçar. Eu pergunto para você nesta noite, para você que também me acompanha da sua casa, como está a sua família? Do jeito que está, não quer dizer que ficará. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Eu creio. Amém, amados? Você crê também? Me ajude aí. A gente sabe que quando fala de família, falamos de relacionamentos, porque a vida é feita de relacionamentos. E eu também queria que você ampliasse essa palavra, não só trazendo na ótica da família, mas também ampliando para a ótica dos relacionamentos.
com seus irmãos, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Essa palavra ela é uma palavra ampla. Amém? Deus nos criou, a vida é feita de relacionamentos porque Deus nos criou, Deus nos fez para sermos seres relacionais. Alguém já disse que ninguém é uma ilha. Então, amplie a sua visão nesta noite, quando eu falar de relacionamentos na família, no trabalho, na escola, na rua, no lazer, na igreja, em encontros. O relacionamento também no lar, na casa, o relacionamento na família, com os familiares, enfim. Vejamos a partir do texto bíblico de hoje, como um relacionamento, no caso aqui, o texto bíblico fala de 2 irmãos de sangue, um relacionamento que estava quebrado, como que ele foi restaurado. E essa prática, ela pode ser aplicada em todo e qualquer relacionamento. Amém? Você está aí? Amém? Quem sabe hoje existe algum relacionamento quebrado na sua família, ou quem sabe você conhece alguém, é muito provável que você conheça alguém que está com um relacionamento quebrado, prejudicado, e você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa para ajudar a restaurar esse relacionamento. Prepare-se então, Deus vai restaurar. Eu creio em nome de Jesus. Veja comigo, eu quero destacar aqui uma prática que é comum na vida da igreja, na nossa vida, é a prática da oração, a importância da oração. Gênesis 32, verso 9 a 12. Vale a pena nós lermos juntos? Então Jacó orou. Como é que foi a oração dele? Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Que oração mais linda, que oração mais espontânea. Eu vejo aqui que o primeiro passo para a restauração de relacionamentos é a oração. A oração é o primeiro passo para a restauração de relacionamentos feridos, quebrados, machucados. É o passo inicial antes de qualquer coisa. Nós sabemos e praticamos aí o perdão, sabemos a importância do perdão, sim, mas antes do perdão vem a prática da oração. Quando você for fazer ali o perdão, praticar o perdão, você tem que estar debaixo de oração, amém? Há uma máxima que diz assim: eu de joelhos, minha casa de pé, minha família de pé. Eu de joelhos, minha família de pé. A oração é importante. Jacó ora a Deus. Ele remete a Deus aquela situação de conflito familiar, no caso ali entre ele e o seu irmão. Percebe? Jacó, você viu comigo o verso número 7, ele estava com medo, e depois os versículos seguintes também falam, novamente ele refere-se ao medo. Jacó estava temeroso, receoso, ele não sabia o que ele podia enfrentar ali, como que o seu irmão Esaú iria reagir. O texto é claro em dizer, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Além do medo, foi tomado de angústia, esse sentimento ruim dentro da gente. Você já teve esse sentimento dentro de você, por algum instante, por alguma situação? Esse sentimento angustiante, esse medo do que pode acontecer. Mas a oração trouxe paz ao coração de Jacó. Encontrar e confrontar ali o irmão Esaú não seria fácil. Então Jacó fez a coisa certa, meus irmãos, ele orou a Deus.
E como eu disse, repito, que oração linda, que oração espontânea, que oração inspirada e inspiradora, penso eu. Eu quero dizer para você nesta hora que Deus ouve a oração de um servo de Deus quebrantado, arrependido. Não há nenhuma oração que Deus não deixa de ouvir diante de um coração arrependido, diante de um coração sincero, humilde, diante de um coração que busca restauração nos relacionamentos. E eu falo que não há nenhum relacionamento, anote aí, meu irmão presbítero João Escriba, que não há nenhum relacionamento que debaixo de oração não seja restaurado. Anote aí, por favor. A oração muda muitas coisas. Quem sabe você esteja vivendo um momento parecido como este, mencionado no texto. Ou seja, quem sabe você tenha que encontrar alguém da sua família, ou alguém da sua convivência, no qual você julga ser difícil. Prepare-se, Deus vai ouvir as suas orações em favor da paz, em favor da harmonia, em favor da restauração. Sabe, queridos, o nosso Deus, Ele é o Deus da paz. Ele é chamado pelo profeta Isaías de o príncipe da paz. Jesus, ele tinha um costume de cumprimentar as pessoas, sendo sempre a saudação da paz. A paz seja convosco. Eles já sabiam que era Jesus se aproximando. O príncipe da paz veio para promover a paz. Esses dias nós estávamos na vigília, dia 1º, o presbítero Ney comentou a respeito de um motivo muito importante, muito especial, que é um motivo nacional das torres de oração da nossa igreja. E eu guardei aquela frase: precisamos orar para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Precisamos orar para que cada vez mais sejamos parecidos como Jesus. Aquela frase realmente impactou o meu coração, e eu tenho pedido para Deus que a cada dia eu possa ser mais parecido com Jesus. Irmão, isso não é uma tarefa fácil, minha irmã, mas é o que a palavra de Deus diz, de sermos parecidos com o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Eu estava dizendo e complemento dizendo que a oração muda as coisas. A oração nos desarma diante de Deus e diante das pessoas. A oração amolece o nosso coração e o coração da pessoa que está com o coração duro. A oração abre portas, a oração derruba barreiras, a oração dá paz, promove a paz. Como nós cantamos há poucos dias, né? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Na oração nós temos a certeza, ou a oração dá certeza para agirmos em favor da união, da comunhão e da restauração. Então, façamos como Jacó, usemos esta arma poderosa que é a arma da oração. Sabe por que eu te falo isso? Porque diante de um medo, diante de uma angústia, diante de uma situação de contrariedade, alguns de nós deixam de continuar orando. Uma das primeiras coisas que geralmente as pessoas fazem é parar de orar diante de uma situação de contrariedade ou adversidade. Então não vou orar mais. É exatamente isso que o diabo quer. Então não vou orar mais, não vou jejuar mais. É exatamente isto que o inimigo quer, o inimigo das nossas vidas. Que a gente pare de orar em favor da restauração, em favor da família. Então, se nós quisermos restaurar relacionamentos quebrados ou feridos, nós precisamos, primeiro passo, orar. Você tem orado por sua família? Sim ou não? Mas sabe, eu queria perguntar, não precisa me responder. Você tem orado
com a sua família. A importância de orar juntos. Eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus pais. Sim, que bom, graças a Deus, você está no caminho certo. Mas a pergunta que eu quero deixar para você nesta noite é: você tem orado com eles? Mas eles estão distantes. Faça uma chamada de vídeo, faça uma chamada de áudio, marque um horário apenas para orar com os seus filhos, com os seus netos. E eu creio que se você se dispor a fazer isso, Deus vai tocar o seu coração para você fazer. Na hora que você tiver a oportunidade, se for o caso deles estiverem longe, seus pais, seus parentes, alguém que for, uma pessoa. Mas e na sua casa, você tem orado com a sua esposa, orado com seus netos, com aqueles que chegam, aqueles que vão, enfim, aquelas pessoas que te procuram e até falam assim: ore por mim, você tem realmente orado? Talvez é um momento de reflexão, de orarmos juntos em família. Amém ou não? Agora veja no capítulo 32 ainda, irmãos, no verso 13. Nós falamos até aqui a importância de orar, a prática da oração, o primeiro passo, que é o passo da oração para a restauração de relacionamentos à luz desse texto. Agora, a importância do agir. Depois de passar ali a noite, verso 13, Jacó escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. A oração completa-se no agir. O próprio nome oração, a própria palavra oração, implica na junção de duas palavras, é ou não é? Orar e agir. O agir é a oração em ação. E há várias maneiras práticas para esse agir. Eu falo de um agir estratégico, estou falando de um agir na busca da restauração de relacionamentos. Você está entendendo? Sim ou não? Amém? Então, eu falo de um agir estratégico. A exemplo desse texto bíblico, Jacó envia presentes. Não quer dizer que você precisa fazer o mesmo. Entende? É apenas um exemplo, uma dica, um princípio. Algo que pode ser, inclusive, copiado. Mas você pode ter outras criatividades. Jacó foi sábio, enviando, no caso aqui, presentes ao seu irmão Esaú. Esse gesto foi um gesto estratégico. Então, seja estratégico você também, meu irmão. Seja estratégica você também, minha amada irmã. Se vai fazer bem, que mal tem? Um presente feito com sabedoria conquista a pessoa. O poder do presente, Provérbios 18, 16. O poder do presente. Presentes fazem milagres. Veja o que a Bíblia diz, amados. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Vamos ler juntos? O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Mas vejamos também Provérbios 21, 14. Provérbios 21, 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Vamos ler nessa tradução. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Ficamos com a primeira parte, amém? Você está aí, amém? A Bíblia também dá o exemplo de Abigail, que apaziguou Davi, enviando-lhe um presente. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, verso 2 a 35. Nós estamos na reta final, término de mais um ano. Estava ali já preparando ali as mensagens, já do dia 17, já pensando no dia 24, já pensando no dia 31, o que nós podemos falar com a igreja, e
E já temos aí numa reta final de apenas 2 ou 3 domingos, já estamos completando 52 domingos neste ano. Geralmente encontramos nesse período pessoas cansadas, fisicamente, emocionalmente, até mesmo espiritualmente, irmãos. Nesse tempo, muitas vezes encontramos pessoas estressadas com elas mesmas e com outras pessoas. Nesse período é possível em que encontramos pessoas a ponto de explodir ou que já explodiram. Contudo, esse é um tempo, é um momento de reflexão, é um momento de voltar para a palavra, para a prática da oração, é um momento de olhar para dentro de nós mesmos e de um agir debaixo de oração, mediante o perdão, na busca de encontrar uma solução para aquele problema. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, nós precisamos uns dos outros. Esse tempo, final de ano, é um momento propício para nós cristãos, pequenos cristos, fazermos a diferença na família, na restauração de relacionamentos de amizades entre os irmãos, entre os colegas, os vizinhos, os colegas de trabalho, os vizinhos, enfim. É chegado o Natal, daqui a pouco o Ano Novo, é época propícia para dar e receber presentes. Prepare-se. Eu creio que Deus vai usar você para restaurar relacionamentos. Relacionamentos quebrados em sua casa, feridos em sua família, no seu local de trabalho. Deus vai usar você que está aqui me ouvindo nesta noite para ser um Barnabé nas mãos de Deus. Lembram desta palavra? Um Barnabé, um reconciliador, uma reconciliadora, um auxiliador, uma auxiliadora, um conciliador, um mediador de conflitos. Encurtar as distâncias que nos separam um do outro, irmãos, porque a vida passa muito depressa e o tempo não espera. Quanto menos a gente espera, o nosso dia já chegou. Há um cântico que me inspira essa palavra, que na sua letra diz: a começar em mim, quebra corações, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Lembre-se, a mudança começa em nós. Há uma máxima que diz que devemos ser a mudança que queremos ver. Sobretudo, falamos de presente, de o agir depois da oração, entende? Sobretudo, seja você um presente vivo nas mãos do Deus vivo. Você sabe que é o próprio presente da presença. O presente da presença. Talvez, muito provavelmente, a sua presença vai ser o maior presente de Natal para alguma pessoa, de Ano Novo para este ano. A sua presença. Mais importante do que um presente material, seja um presente espiritual na vida de alguém, meu irmão. A gente não pode dar às pessoas o que nós não temos. Temos que dar às pessoas aquilo que somos. E as pessoas vão gostar de receber aquilo que vem de dentro do nosso coração. Nosso carinho, a nossa amizade sincera, a nossa honestidade, a nossa atenção, o nosso ouvir, etc. É importante também dizer, o presente não compra as pessoas. O presente é um instrumento para amolecer o coração. O presente abre caminhos, estabelece pontes para juntos passarmos. E por fim, diga comigo, e por fim, a reconciliação. A reconciliação. Agora vamos para o capítulo 33, versos 1 a 4. Eu convido a igreja para ler comigo. Depois de molharmos as palavras. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando,
com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles... Precisamos ler esse texto de novo, só esse verso. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles... Que encontro mais lindo deve ter sido esse, irmãos? Exemplo de Jacó. Se prostrou 7 vezes, antes de encontrar e abraçar o seu irmão. Mais do que um cumprimento, é uma forma de honrar. Eu trago aqui algumas orientações a respeito. Que o irmão orou, ele agiu levando presentes, e naquele momento, ele se antecipou e vai se prostrando. Quando o irmão Esaú vai se achegando próximo, Jacó imagine a cena, ele vai se antecipando, porque ele já está debaixo de oração, amém? Ele já deu ali uns presentes antecipados, já preparou o caminho, já abriu espaço, estabeleceu pontos, amém? E o irmão vai chegando com 400 homens, imagine a cena, ele com medo, ele com angústia, mas está debaixo de oração. Ele fez a sua parte, ele enviou presentes excelentes, e ele vai agora, o irmão vai chegando, e ele vai se abaixando, ele vai se prostrando, e por 7 vezes ele faz isso. Ele fez uso de uma saudação real, comum no mundo do Oriente Antigo, daquela época. Quando um vassalo saudava respeitosamente o seu superior, inclusive muito claramente Jacó se dirigiu a Esaú como um servo. Você viu na leitura que fizemos, várias vezes ele cita: eis aqui o teu servo, vai falar com o seu senhor, o meu senhor Esaú, eu sou o seu servo e tal. Ele dirige-se ao irmão como um servo, vendo o irmão como um ser superior, oferecendo ali até mesmo esses preciosos, valiosos presentes. Por outro lado, você viu comigo, lemos 2 vezes o texto, Esaú saudou a Jacó com uma típica saudação afetuosa de alguém que não via seu irmão há mais de 20 anos. 20 anos sem ver o irmão. Isso está lá em Gênesis 33, de 4 a 9. O que são 20 anos, filósofo Tony? O número 7 é o número da perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus quer fazer está debaixo da sua perfeição, porque esta é a vontade do Pai. Boa, perfeita e agradável. 3 é a Trindade, 4 são os evangelhos, 3 e 4 são 7, Deus é perfeito. Ele se prostrou, significa ele estar pela metade, estar rendido, submisso, gesto de humildade e honra. Significa que ele está à disposição do outro. E alguém já disse que prostrado de joelhos, nós chegamos mais próximos de Deus. Mateus 23, 12, Jesus Cristo alertou, inclusive, a respeito da prática da humildade. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantos milagres aconteceram quando a humildade veio à frente? Quando a lealdade superou a nossa expectativa. Qual que é o inimigo da humildade, da lealdade e da honra? O orgulho.
a soberba, a arrogância, a razão, aquela coisa típica, a expressão, eu estou certo, não vou pedir perdão para ele. E às vezes você está certo mesmo. Ah, mas eu não vou pedir perdão porque o perdão é para os fracos. Mas nós somos fracos. Forte é o nosso Deus. Mas o perdão, a prática dele nos torna fortes em Jesus. Amém, queridos? Então, o orgulho, tudo isso que eu falei, a soberba, a arrogância, aquela coisa de a gente querer ter razão, tudo isso tem impedido relacionamentos de serem restaurados. Você sabia disso? O orgulho nos afasta e fecha o coração. O orgulho cega os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Concluindo, a prática da oração na restauração de relacionamentos feridos, machucados, a prática do agir logo depois da oração, o agir estratégico, são fatores indicadores e condutores para a restauração de relacionamentos. A prática da oração e o agir são ocorrências importantes e indispensáveis para a restauração de todo e qualquer relacionamento. Contudo, de nada adianta isso se a gente não estiver em dia com Deus. Ou seja, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. A Bíblia vai relatar lá em Gênesis 32, do verso 22 até o 32, que Jacó colocou sua vida em ordem com Deus. Depois você lê esse texto lá. Eu vou citar de novo. Gênesis 32, verso 22 até 32. É importante aquilo que ele fez. De nada vai adiantar a gente acertar as contas com as pessoas, sem antes acertar com Deus. Está com o nosso coração livre e sincero diante do Pai, entende? Porque o relacionamento ele tem que ser vertical e horizontal. Quando nós tratamos as coisas com seriedade, os problemas são resolvidos. Sonhos que foram partidos podem de novo soar quando agirmos de acordo com o nobre exemplo de Jacó que nós vimos hoje. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, e peço também que você ore comigo e ore por mim. Somos uma igreja que tem esta prática da oração. Quero orar para quem precisa realmente ter esse acerto com Deus. Acertados com Deus, nós somos agentes de restauração em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Para quem vai orar por sua família, quem vai começar a desenvolver a prática de orar com a família, orar com os filhos, orar com aquele que chega, aquele que está antes de partir para o trabalho, para a escola, os seus afazeres, antes de dormir, além daquela prática que temos da oração em comunhão ao redor da mesa. Eu convido você nesta noite para iniciar esta prática com a sua família, se você não faz ainda, reunindo seus filhos, aqueles que estão na sua casa. Oramos também para quem vai agir em favor da família. Eu tenho orado com a minha família, eu tenho orado pela minha família, agora eu preciso agir estrategicamente, pedindo ao Espírito Santo que me dê as estratégias corretas, é ou não é? Para poder agir com excelência em favor da família. Também vamos orar por quem precisa ter mais humildade, não é? Pela sua família, pelos seus relacionamentos.
Sabe aquela coisa típica, menos razão e mais amor? Nós precisamos orar nesse sentido também, eu creio. Para a quebra do orgulho, da soberba, da arrogância, do querer ter razão. Eu penso que é um motivo de oração para nós. E tudo que impede, bloqueia a humildade, que muitas vezes pode estar impedindo a ponte dos relacionamentos serem restauradas.